muita sensibilidade nessa questão da comunicação. E aí, quem está aqui com a gente já sabe qual é a nossa dinâmica. Quem quiser fazer pergunta, levante a mão, que as meninas vão até vocês com o microfone. Quem está no online com a gente, façam perguntas também, que quiserem que a Alicia tire aqui dúvidas ou nos deem mais orientações com relação à comunicação. E aí, enquanto vocês se organizam, eu quero perguntar uma coisa. A gente hoje tem um uso excessivo de tecnologia na nossa vida. A gente está constantemente, sempre conectado. Mas essa questão dessa comunicação à distância, a gente está perdendo um pouco a sensibilidade ou a capacidade daquela escuta real, de sentar e ouvir o outro, porque a comunicação não é só o que a gente fala, é também o que a gente escuta ou como a gente escuta. Essa hiperconectividade está influenciando nisso, você acha, Alicia? Eu acho que sim, né? Eu acho não, a gente tem dados que mostram isso cada vez mais. Somos a geração mais ansiosa, isso não é uma coincidência. Se a gente olhar o número também no nosso país de uso de smartphones, o tempo perdido em redes sociais, nós também somos campeões. Se a gente olhar na adolescência isso, e é isso que eu falei aqui, né? O relacionar, o olho no olho, a presença. O que é a ansiedade? A ansiedade leva a gente ou para o passado, que fica ruminando algo que aconteceu, ou para o futuro, em forma da preocupação e tal, mas a gente se desconecta do agora. E eu vejo que a nossa comunicação hoje é muito desconectada do agora. O exemplo do telefone, para mim, é brilhante, porque a gente não liga mais para as pessoas. Que é aquela coisa da sincronicidade de falar, responder, resolver. É tudo por uma mensagem. Por quê? Porque eu estou falando com 10 pessoas ao mesmo tempo. Por isso que eu não tenho tempo para te ligar. Eu brinquei aqui com o trânsito, que vocês são abençoados, né? Que não tem um problema do trânsito. Mas a gente economiza tempo, então, em não falar com alguém para gastar numa rede social, que não vai trazer. Ou, no momento de descanso, de reconectar o presente, a gente está rodando ali, que é estressando mais o cérebro. Isso não é descanso. A gente precisa ter esse tempo de ócio justamente para se conectar com o presente. E aí, essa dificuldade que a gente tem de escutar vai até na velocidade do WhatsApp, né? Eu recebo uma mensagem, eu coloco ele no 2x, no 1,5, porque eu prefiro ouvir tudo rapidinho, para eu não perder meu tempo para outras atividades, do que ter o tempo da escuta, mesmo que seja uma mensagem. Eu lembro que um dia eu fiz no Instagram um teste de TDAH. Brincando, né, gente? Óbvio. E eu fiz todas as perguntas, todo mundo pontuou. Só que é claro que não era TDAH. É reflexo do mundo atual. A gente foi acelerada, é a velocidade que você não tem mais paciência, quer ver 10 coisas ao mesmo tempo. Mais uma vez, o ambiente mudou mais rápido que a nossa capacidade de adaptação. A gente não tem como dar conta disso. E é claro que você vai sofrer esquecimentos, é claro que você não vai conseguir reter da forma que você... E saiu um estudo recente, mostrando que as nossas crianças, que você fala assim, as crianças de hoje não têm capacidade mais de prestar atenção. Elas, longe dos dispositivos eletrônicos, elas, em sala de aula, elas conseguem ter o mesmo tempo de atenção que nós tínhamos. Elas só precisam estar fora disso. E a gente não estragar, né? Deixar que elas fiquem ali. Então, olha que interessante. A gente acreditava que essa geração já não teria mais o mesmo tempo de atenção. E ainda tem. É uma questão de foco, né? Alguém aqui? Alguém? Posso seguir com o meu online, então? Eu tenho uma pergunta aqui de alguém que está preocupado com o ambiente organizacional. Qual a estratégia mais efetiva para evitar o conflito no ambiente organizacional? Eu acho que, assim, evitar conflito não é uma boa estratégia. O conflito existe. E eu acho que, muito pelo contrário, a gente precisa incentivar que as pessoas, e é claro, o conflito produtivo, né, gente? Que as pessoas deem sua opinião, que elas deem ideias, que a gente tenha uma tolerância ao erro. Então, isso tudo, através da comunicação, eu falo dessa parte da comunicação não violenta. É saber, entender, ouvir, saber que a minha necessidade é diferente da sua, e tudo bem ser diferente, mas que a gente tem que se respeitar da mesma forma. Quanto mais diversa uma equipe, melhor o resultado dela. Por quê? Porque eu vou ter um olhar diferente. Como eu penso, eu sei. Então, eu vou fazer o trabalho perfeito para minha forma de pensar, que é diferente de outra. Então, se eu tiver uma equipe que pensa diferente, a chance da gente agradar mais pessoas vai ser muito maior. Só que isso dá trabalho, porque isso vai gerar conflito. Eu quero assim, não, eu quero assim. Como é que a gente pode chegar, então, da melhor forma? A gente precisa se comunicar e ter estratégias para isso. E a primeira é ouvir. Eu diria que ouvir de verdade aquilo que o outro tem a dizer é um desafio hoje, mas é o primeiro passo.
E por que a gente tem tanta dificuldade de ter conversas difíceis, seja no ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente familiar ou com amigos? Tem tanta dificuldade de ter conversas difíceis de forma saudável, de tratar de assuntos que sejam sensíveis ou mais delicados, mas de forma saudável, não sendo isso um problema ou um desafio. Eu acho que a gente vem de uma sociedade hoje que não tolera mais o desconforto. O Karnal vai falar aqui, né, o livro dele, O Dilema das Galinhas Felizes, é fantástico nesse sentido, porque ele traz muito essa questão dessa positividade tóxica, né? O gratiluz, eu acordo, bom dia, terra, bom dia, mar, bom dia, universo, que maravilha. Gente, e assim, se eu consigo ter essa alegria, e eu adoro, tá? Eu vou dizer assim, eu gosto de remar de manhã, porque para mim isso é a minha maior terapia, não que eu deixe a minha de lado, mas eu me reabasteço da natureza, desse contato, não estou dizendo, isso é maravilhoso. Mas a partir do momento que a gente tem uma positividade tóxica, e aí eu vou falar do tóxico justamente que eu tenho um dia, uma manhã maravilhosa, remando com o sol nascendo, mas isso não quer dizer que ao levar uma fechada no trânsito, a pessoa me desrespeitar, que eu não vou ficar irritada. Porque faz parte da vida, e não é porque eu tive um contato com a natureza que eu vou... É claro que provavelmente eu vou estar mais propensa de não meter a mão na buzina e xingar a pessoa, porque eu levei uma fechada, porque eu vou estar mais tranquila, mais focada no presente, não vou querer arrumar uma confusão. Mas eu vou ter desconfortos. As conversas desconfortáveis, elas fazem parte da vida. E fingir que elas não existem, ou que nossas tristezas não fazem parte, só faz com que a gente fique mais tempo com aquela emoção. Então, por exemplo, eu não quero ficar triste, então eu vou me distrair no celular para não pensar, eu vou fazer alguma coisa, aquilo continua dentro de mim por muito mais tempo. E a gente tem duas formas, né, gente? Quando a gente não se permite sentir. Ou a gente vai explodir, 1 hora por uma coisa mínima, ou você também deixa de sentir aquilo que é bom. Que é justamente, então, essa questão, né, de uma depressão, você não tem mais alegria, né, você perde também o prazer. Então, sentir a emoção, ela é necessária, ainda que seja uma emoção desagradável. A gente precisa ter isso em mente. E, para quem tem dificuldade, eu falo, deixar, aceitar a emoção. Pô, estou triste mesmo, tive uma notícia triste hoje, uma amiga doente, perdi... Quanto mais a gente se permite sentir, menos tempo a gente vai ficar com essa emoção, né? Quem perdeu a pessoa sabe assim, o quão importante é elaborar um luto, participar. E é claro que isso é único de cada um, mas a gente precisa sentir. Não dá para... Vou me encher de coisas para fazer, para não pensar. Não é assim que funciona. E o quanto eu sinto agora, eu não transfiro para o outro, né? Se eu vivo isso, passo pela situação e deixo ela embora, eu não transfiro para com quem eu preciso lidar e conviver. Realmente, isso é importante. A desconexão, né? Que a gente falou assim, se eu não olho para a minha necessidade, eu estou desconectada de mim mesmo. E aí eu vou esperar que o outro satisfaça aquilo que é meu. Não tem como. Alguém por aqui? Vou seguir. Aonde? Microfone aqui, gente, por favor, aqui na frente. Levanta a mãozinha. Isso, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer a parceria do MDR com Vida 360. Né? Eu tenho assistido todas as palestras. Quando não é presencial, eu assisto online. Maravilha. E eu sou da área de recursos humanos, mas hoje estou como secretária. E você falou várias frases aí que eu tento aplicar. Eu falo que a minha pós-graduação é no dia a dia do trabalho. E essa questão do feedback, eu acho que é fundamental. Se você não tiver o feedback, você não vai saber como que está sendo a sua comunicação. E você falou uma frase que eu até anotei aqui, que para mim sempre ouvi isso. Sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. A maioria das pessoas acreditam nisso. E eu já falei isso algumas vezes, não, né, depois agora de entender totalmente como funciona, mas como a gente coloca isso na cabeça das pessoas, que elas são responsáveis, sim, pelo que, não apenas pelo que eu digo, mas pelo que ela entendeu. Eu acho que a escuta é fundamental. Você fala, você escuta o que a pessoa tá dizendo, mas como colocar isso na cabeça das pessoas? Você é responsável, mudar essa frase, você é responsável, sim, pelo que você entende, não pelo que você fala. Eu acredito, primeiro, obrigada, né? Mas eu acredito muito que todo mundo quer um resultado.
Ninguém acorda e com aquela mentalidade de que eu não vou fazer o meu melhor, eu vou ser complacente com o meu... Ninguém quer isso. E não estou dizendo que a gente não tem que tolerar essa coisa que a gente não vai ser o melhor em tudo, não é isso, tá, gente? Esse excesso de autocobrança também não é bom. Mas a gente quer, sim, um resultado. E quando você percebe que só vai ter o resultado se você tiver essa retroalimentação do ambiente, porque não adianta eu pedir. Se você não me entender, meu pedido não vai ser atendido. Então, isso é básico. Esse exemplo que eu dei da pesquisa de clima é um exemplo real. Assim, reduções de quadro, nunca tinha tido redução de quadro. Então, agora, se eu não for ouvir, de fato, o que o meu colaborador quer dizer, eu não vou ter o resultado que eu quero uma melhora na pesquisa de clima. Porque como que eu não vou reduzir o quadro? Eu já não reduzo. Então, são questões assim que me levam a pensar que a gente consegue. E o feedback é uma estratégia para isso, porque eu sempre vou escutar aquilo que o outro entendeu. E é um pouco cultural nosso, né, gente? Brasileiro não sabe falar não. Pela punição, pela cultura. A gente tem essa coisa no social muito forte, a gente tem muito medo do desagradar, medo de dizer não, medo... E aí você se enrola. Porque seu chefe te pede uma coisa, você fala, vou fazer. Você sabe que você não vai conseguir fazer, você já está cheia de projetos, mas eu não posso dizer não. Eu faço isso. Então, não também é resposta. E eu acho que o feedback ele é uma estratégia tão essencial na comunicação com a equipe, por isso. Porque, às vezes, o seu colaborador ele vai colocar ali uma insatisfação dele e que você vai dizer para ele, olha, você está insatisfeito por isso, mas para você chegar, porque eu quero uma promoção. Ok, mas você não está rendendo o que você precisaria para ter uma promoção. Você precisa estudar mais isso, você precisa fazer aquilo. Porque o não é resposta. Mas ele começa a saber também o que é esperado dele. Porque muitas vezes não sabe. Então, a gente cria essa forma de comunicação e não adianta. A agenda sempre consome a gente. Os gremlins trabalham enquanto a gente dorme. Essa é a frase pior para mim de coach, tá, gente? Mas... vou usar aqui entre parênteses, as demandas surgem. Então, se você não tiver lá um calendário que você vai colocar com a sua equipe, eu vou dar um feedback, a gente coloca. E, digo mais, para quem é gestor, quando escutarem feedback, escutem. Não respondam. Quem é gestor aqui? Temos muitos, ótimo. Sua equipe falou algo negativo, assim, porque eu acho que você prefere o fulano, porque qualquer coisa que seja. Nessa hora, você pode ter uma justificativa, você pode achar um absurdo. Agradeça o feedback. Não quer dizer que você concorda, não quer dizer, mas não justifique. Nós temos uma dificuldade grande de falar, né, o subordinado para o superior. Se o superior justifica, você fechou essa porta. E não tem ninguém melhor do que sua equipe para dizer o que vai bem e o que vai mal. É melhor a sua equipe do que de fora. Então, cuidem disso, né? Lícia, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por todo o conhecimento que você trouxe aqui para o nosso público. Nossas portas do Vida estão sempre abertas para você. Volte. Eu que agradeço, gente. Espero que eu tenha contribuído aí para que sejamos todos essa mudança que a gente quer ver no mundo. Obrigada. Obrigada. Nosso norte é mais que direção.